Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Independentemente do horário que você está assistindo essa apresentação, eu gostaria de cumprimentar você, meu amigo, minha amiga, nosso cliente ou colaboradores do escritório. Nós ainda estamos de quarentena e o judiciário também está com todo o atendimento presencial suspenso. Nessa apresentação, vou conversar com vocês a respeito da última instrução do Tribunal Regional do Trabalho, a respeito da retomada dos prazos e das audiências feitas no sistema telepresencial. Tá? Muito obrigado por assistir essa apresentação e vamos em diante, trabalhando em home office, mas tocando nossos prazos e tentando resolver os nossos problemas da melhor forma possível. Do que se trata essa norma que nós vamos discutir agora? Tá? Trata-se do ato do Gabinete da Presidência, ato GP 08/2020. Essa norma ela fala da manutenção da suspensão do expediente presencial, quer dizer, não teremos atendimento na Justiça do Trabalho presencial. Os prazos processuais eles vão ser retomados, tá, nos processos eletrônicos e, evidentemente, agora na Justiça do Trabalho todos os processos estão digitalizados, então é possível que os prazos sejam cumpridos, né? E ela regulamenta também a utilização de meios virtuais e telepresenciais, né? A famosa videoconferência, tá? Para a realização das audiências e das sessões de julgamento, tá? Nas varas, nas turmas do tribunal e nas sessões especializadas do tribunal, tá? Esse ato fala que o aplicativo a ser utilizado é o Cisco Webex Meet. Sobre as normas que fundamentam esse ato, a norma mais importante seria a resolução CNJ 314, que também trata dos prazos processuais e da suspensão dos atendimentos em todo o judiciário. Também temos a resolução do Corpo Diretivo 01/2020, já alterada, que suspendeu os prazos processuais até o dia 30 de abril. E essa suspensão ela foi prorrogada, então a gente não tem contagem de prazo no dia 1º de abril, 2 e 3 é o final de semana, e aí o prazo vai se retomar no dia 4. Tá? Então recomendo copiar a relação dessas normas e dar uma conferida também. Ainda com relação aos prazos, os prazos começarão a fluir a partir do dia 4 de maio. Então, as disponibilizações do Diário Oficial, né, as publicações que foram feitas durante a suspensão dos prazos, elas se consideram como efetivadas no dia 4 de maio. Só que, como a norma diz que são retomados os prazos pelo estado em que se encontravam, caso já decorrido 2, 3 dias ou parte do prazo, né, antes da suspensão, eles serão retomados pelo remanescente. Então é muito bom tomar cuidado com isso. Eu vou observar também que no dia 16 de março foi suspensos os prazos para os processos físicos e prorrogados os prazos dos processos eletrônicos, mas essa prorrogação é por indisponibilidade do sistema. Então ela só vai produzir efeito na prática quando é o último dia do prazo. Tá? Foi mantida a suspensão dos prazos dos processos físicos que estão em segunda instância até sua digitalização. Eu creio que muito raramente vai se encontrar um prazo pendente de um processo físico em segunda instância. É facultada também a suspensão dos prazos relativos a atos processuais que exijam a coleta de provas, né? Ou caso a circunstância epidemiológica prejudiquem o cumprimento do ato, tá? O prazo pode ser prorrogado. Também a gente tem como um exemplo de prazo para se suspender
o caso dos processos em que foram digitalizados, né, na fase de execução é muito comum, e que os autos complementares, né, os volumes de documentos, eles estão na secretaria e a parte não pode conferir os documentos para apresentar sua impugnação ou seus cálculos. Aqui nós temos algumas regras sobre as audiências telepresenciais, tá? Elas são realizadas exclusivamente pela plataforma do tribunal, que a norma fala que será pelo Cisco Webex, tá? Ela determina que os juízes e as unidades se façam cadastramento nessa plataforma corporativa do tribunal e deverá ser criado usuário e senha para acesso à audiência a ser enviado no e-mail cadastrado pelas partes, tá? Então já estão saindo publicações para as partes informarem os e-mails, tá? No caso, as audiências são públicas na maioria dos processos. E se algum terceiro quiser ter acesso, ele tem que pedir com até 2 dias úteis de antecedência para assistir a audiência como espectador, né? Então, nesse caso, não vai ter mais aquela situação da gente entrar livremente na audiência, sentar e assistir como acontece na Justiça do Trabalho, tá? E vai ser registrado quem está assistindo a audiência, evidentemente, tá? A norma ela autoriza o uso de meios alternativos de contato com a secretaria para garantir a realização do ato. Então ela é bem aberta, tá? E em caso de inviabilidade técnica, o ato pode ser adiado, tá? Cabe aí esperar um bom senso do juízo, né? Porque a gente vai ter que trabalhar com acesso não só do escritório, que com certeza vai estar preparado para isso, mas também o acesso pelas partes. Aqui nós temos algumas regras, tá? Para o retorno das atividades. Então, as audiências elas só retornarão a partir de 11 de maio. Então, evidentemente, precisamos conferir, né, e vamos acompanhar todas as audiências antes dessa data, certamente devem ser canceladas, tá? E a partir de 11 de maio, só casos urgentes envolvendo tutela de urgência, audiências de conciliação com matérias relacionadas à pandemia e audiências de conciliação com pedido das partes para ser realizado nas varas e no Sejusc. Tá? Alguns pedidos de tramitação presencial. A partir de 18 de maio, nós temos as audiências iniciais nas varas, tá? E as sessões telepresenciais de julgamento nas turmas e sessões especializadas. Tá? Qual que é a diferença do que está lá em cima, a partir do dia 11 de maio, sessão virtual de julgamento? É que a sessão virtual de julgamento não tem sustentação oral. As sessões telepresenciais são com sustentação oral. Tá? E as audiências unas e de instrução, elas continuam sobrestadas. Não teremos audiência de una e de instrução por enquanto. Todas as audiências serão iniciais, só com a participação das partes. Como é que são feitas essas audiências nas varas? A partir do dia 11 de maio, são as audiências iniciais de conciliação. Tá? Os procedimentos são idênticos às sessões presenciais, tá? Deve ser observada a legislação processual, que evidentemente não pode ser revogada por simples ato do tribunal. Tá? Criada uma sala de videoconferência por processo, cujo nome da sala vai corresponder ao número do processo. Tá? Vai caber à secretaria cadastrar os participantes, enviar um e-mail convite, tá? Que não vai dispensar a intimação oficial pelo Diário Oficial, e aí nós precisamos desses dados, né? Data, horário, código de acesso, né? O caminho na internet e meios alternativos de contato, né? Espero que isso seja observado, que isso é muito importante. A gente pode ter problemas técnicos no meio da audiência, tá? E a audiência tem que ser reduzida a termo como audiência normal,
tá? Tem ainda a determinação que a pauta de audiências deve ser reduzida. Isso é uma preocupação, porque evidentemente as audiências comumente já atrasam muito, né? Nós já temos aí o problema da espera, né? Nas salas de espera, em todos os fóruns. Quem trabalha na área sabe que às vezes a gente fica 1, 2 horas lá esperando. Então a pauta evidentemente tem que ser reduzida. Se for uma audiência com hora marcada pela internet, vai ser complicadíssimo você lidar com esse atraso, tá? Não é viável a realização de audiências de instrução ou julgamento, tá? Isso vai ajudar porque normalmente o que atrasa é a audiência de instrução. Aqui nós temos algumas normas a respeito das sessões de julgamento virtuais e telepresenciais no tribunal, tá? A sessão de julgamento virtual, né, ela vai ser realizada mediante acesso remoto dos desembargadores e juízes convocados e integrantes do Ministério Público. Né? Ela vai ter uma duração de 7 dias, com data e horário de início e fim. Qual que é a diferença das sessões virtuais para as sessões telepresenciais? Tá? A sessão telepresencial ela é designada quando existe pedido do juiz ou do Ministério Público ou inscrição de sustentação oral em até 48 horas antes do horário fixado para o término da sessão virtual. Tá? Também existe para processos adiados, tem uma previsão para processos adiados, e deve ser enviado um e-mail com todos os dados para a realização dessa sessão telepresencial. Tá? Tem uma previsão de que os julgamentos poderão ser interrompidos por dificuldades técnicas, tá? E fica dispensado o uso de toga, recomendadas vestimentas condizentes com o decoro. Tá? É muito importante isso aí, porque a gente já ficou famoso para todo mundo, uma sessão virtual que teve num estado, se eu não me engano, no estado do Nordeste, que um dos juízes, um dos desembargadores, entrou na sessão virtual sem camisa, né? Devia estar calor, entrou de shorts, e então é bom lembrar que a sua imagem vai aparecer. Não precisa toga, mas é bom colocar um paletó e uma gravata, tá? Pelo menos, igual eu fiz, colocar uma camisa social. Tá? Então essas são as informações que eu tinha para passar para vocês. Obrigado por chegar até o final. Eu espero que todos estejam bem nessa época de quarentena, de isolamento para todos nós. Espero que a gente passe sem maiores problemas por essa fase e espero vê-los novamente em breve, a gente tomar um café junto no nosso escritório. Um grande abraço.